Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela Negócios e Missões é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão e de negócios e missões. E o podcast é um braço do Tela Educação, que a gente vai trocar ideias, gerar conteúdo, cursos, para que você possa ir além, né? Para que você possa se equipar e ter o que há de melhor hoje disponível para que os seus negócios possam ir bem, mas, sobretudo, da forma calibrada com relação à mordomia. E hoje eu tenho a honra e o prazer de receber aqui o Djalma Pinho. Djalma Pinho é neurocientista, fundador da Academia da Inteligência, PhD em Filosofia da Teologia, conferencista internacional e autor desse best-seller aqui, chamado Desvendando o Poder da Inteligência Espiritual. Esse assunto aqui, pessoal, tá na crista da onda no mundo inteiro, né, Djalma? E a gente vai falar um pouco sobre neurociência e negócios. Será que uma coisa tem a ver com a outra? Mas eu quero aproveitar aqui, antes de dar a palavra aí pro Djalma, eu quero fazer um spoiler aqui. Normalmente a gente não faz isso aqui, né? Mas como convidado aqui, ele tem um conteúdo de verdade especial e que pode mudar o jogo do teu negócio. Então eu quero te encorajar a ficar até o final, porque o Djalma, segundo, né, baseado na neurociência, vai entregar aqui o segredo do sucesso. Né? Qual é o segredo do sucesso? Existe fórmula para isso? Existe uma metodologia? Então, né, obviamente, o Djalma vai trazer esse conteúdo para a gente. Você não vai precisar assistir 4 vídeos, você não vai precisar fazer um curso de imersão, né? Possivelmente, você vai ser convidado a comprar o livro para você poder dar continuidade no ouro, né? No ouro mais puro que o Djalma vai entregar aqui. E, de quebra, um plus, um over-delivery, né, como o mercado chama, como montar times de alta performance. É uma outra pergunta que aparece sempre aqui, né, nos direct, enfim, o pessoal manda pra gente. Eduardo, pergunta para os entrevistados, né, que geralmente são pessoas aí proeminentes, cheias de sucesso, como que é montar um time de alta performance? Mas o Djalma não vai falar somente sobre time de alta performance. Ele vai dizer como montar na metodologia de Jesus. Bom, deu certo, né? Nós estamos aí depois de 2 Parece anos. que sim, né? Acho que é a instituição de maior sucesso no mundo, né? É verdade. Mas, Djalma, muito bem-vindo. Obrigado. Eu esqueci alguma coisa aí das tuas credenciais. Fique à vontade para se auto-introduzir aí. Não, tá bom demais. Acho que o pessoal também vai ter contato comigo aí pelo @DjalmaPinho. Lá tem várias coisas que eles podem depois acessar sobre mim. Mas o mais importante é isso. O meu foco, a minha vida inteira foi treinamento de pessoas. O meu mestrado foi na área de liderança, onde eu estudei todos os tipos de liderança possível. Bom. O meu doutorado, eu já vim nessa análise que eu fiz de como Jesus treinou seus discípulos, como é que ele preparou os discípulos para a grande mudança que ele queria provocar no mundo. Ou seja, uma análise científica mesmo. Uma análise, né? A gente vai fazer uma análise científica, né, de como Jesus preparou a equipe dele para revolucionar o mercado, revolucionar dentro do seu segmento o mercado. E esse código está disponível para a gente. Boa. Ô, Djalma, o assunto de neurociência, ele é muito rico, né? E não só está ligado ao autoconhecimento, mas conhecer como tudo funciona. Né? Participei de um congresso de neurociência recentemente, sempre tem um livro de cabeceira sobre o assunto, porque a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né, de que isso também impacta nos negócios. Mas eu tenho uma tese aqui, Djalma, eu queria te ouvir sobre essa tese. A minha tese é de que na adolescência você recebe muitos inputs que eles vão, de alguma forma, determinar a sua fase adulta e também, de alguma forma, vai impactar decisivamente os negócios. Eu estou certo? Sim, faz sentido isso? Corretíssimo. E, na verdade, eu posso até dizer para você que já não é mais uma tese.
Já é um fato concreto da ciência, isso a gente, pelo estudo da própria neurociência, a gente conhece isso. Tem um estudo, porque são duas coisas, na verdade, quando você fala adolescente, é bom a gente dizer o que é um adolescente, né? Porque às vezes a gente tem uma visão mais assim... Da criancinha, né? Quem foi criado dentro da igreja, né, tem uma noção de adolescência de 11 anos, aproximadamente, de 11, 12, até 17. 18 já é jovem. É isso. Né? Mas para neurociência, não. Neurociência, a adolescência vai até os 22, mais ou menos, para a mulher e quase 28 para os homens. Olha aí. Porque o que é a adolescência? É a fase das descobertas, é a fase onde você vai definindo estruturalmente o seu cérebro para ter ali a pré-determinação do que você vai ser no futuro. Então, o que você está falando é uma verdade. Quer dizer, você será no futuro aquilo que você permitir na adolescência que o seu cérebro desenhe como estrutura. Então, é ali que ele vai ter todas as preferências. Agora, é a pré-adolescência, que a gente chama de a infância, só para você ter uma noção, o cérebro, ele até nascer, até os 9 meses, antes do bebê nascer, você tem um cérebro de 900 gramas, aproximadamente, entre 800 a 900 gramas. Quando você chega na fase dos 4 anos, ele já tem um peso de 1.200 gramas. E quando adulto, 1.400 aproximadamente. Então, já com 4 anos, você já tem o tamanho do cérebro de praticamente um adulto. O que significa isso? Que todo o desenvolvimento neural, ele acontece até os 4 anos. Então, até os 4 anos eu tenho formação da estrutura da personalidade, não a personalidade toda, mas da estrutura da personalidade, da estrutura das preferências. Eu já monto assim, o caminho que o meu cérebro vai permitir a especialização. Os grandes pianistas começam antes dos 4. É verdade. Os grandes leitores, os grandes filósofos. Então, tudo que você quiser ser grande tem que começar antes dos 4. Boa. Você preparar a criança antes dos 4, você vai montar a estrutura. Aí, quando chega aos 12, ele vai derrubando, ele chama de paredes neurais, vai derrubando as paredes neurais para poder dizer o seguinte, olha, esses são os compartimentos agora que você tem para desenvolver aquilo que até os 4 anos você entendeu ser bom para você. Boa. E eu fiz essa introdução, naturalmente, para perguntar para você como é que foi a sua adolescência, né? Eu tenho um filho adolescente e eu estou montando uma startup juntamente com ele é o fundador, né? Justamente para mentorear no mundo dos negócios, para entender como que funciona esse ecossistema. E como é que foi aí a sua adolescência, né? E essa adolescência, ela impactou no Djalma que é hoje? Sim, ela foi marcada pelo falecimento do meu pai aos 13 anos de idade. E aí, aos 13 anos de idade, eu fui obrigado a sair de casa com nenhuma proteção de nada e trabalhar. Então, eu fui trabalhar aos 13 anos como boy dentro de um banco. Como então, muitos brasileiros, né? Acho que como a maioria dos brasileiros. Hoje né? é proibido, né? Hoje você não pode botar criança para trabalhar. Mas na minha época foi assim. Então, como eu tive a ausência do meu pai, eu acabei procurando em outras pessoas a figura paterna, porque o cérebro, ele precisa da figura paterna. Né? Não é uma questão cultural, não, é uma questão nem emocional. Da criação, não. Fisiológica. É uma questão fisiológica. A gente que acredita em Deus, Deus criou o cérebro desse jeito. Então, é uma estrutura neural dizendo o seguinte, em questões emocionais, copia sua mãe. Em questões de futuro, propósito, identidade, procura seu pai. Então, eu tinha um pai para modelar que foi embora. Então, quando eu saio de casa, eu vou encontrar no meu supervisor, no meu gerente, a pessoa que eu ia modelar. Depois eu fui encontrar numa outra empresa que eu fui, um outro gerente mais intelectual para modelar. Então, tudo que eu sou hoje, estudioso, trabalhador, né, que não desanima, então eu fui vendo em outras pessoas e fui capturando. Aquilo que você admira, você atrai para você. O seu cérebro, ele tem o modelo, né, a forma dele trabalhar é a modelagem. Eu costumo dizer que toda a evolução de uma pessoa, ela é baseada em 3 coisas. Você não cresce, e aqui isso serve para a sua equipe de vendas e enfim, para os seus colaboradores, se você quiser treiná-los. Você não cresce ninguém se você não der para ele essas 3 coisas. Motivação, inspiração e modelagem. São as 3 coisas que fazem um cérebro crescer ou uma pessoa desenvolver. E eu tive todas essas coisas aqui buscando sempre um pai para mim. Eu nunca percebi isso. Eu fui entender isso depois de fazer neurociência. De que onde eu ia, eu tinha alguém que eu precisava me ancorar
como um pai. Eu tratava aquela pessoa como um pai para ter dele o carinho de um filho. E ali eu fui criando essa pessoa que hoje eu sou. Muito bom. Uma pergunta que sempre aparece aqui, Djalma, também, muito se fala sobre propósito, né? Sim. Então, hoje o mercado, inclusive de consumo, né? Qual o propósito da empresa, né? O que ela está ligada? Eu vou me candidatar a negócios, ou eu vou comprar o produto, etc. e tal. Mas muitas pessoas ficam perguntando ainda, né? Então, por isso que eu trago aqui o assunto, né? Todo mundo tem um propósito? Na verdade, são duas perguntas. Primeiro, ligada à pessoa física, né? Por assim dizer, e depois sobre o propósito da empresa. Então, vamos por partes aqui. A pergunta, né? Naturalmente eu sei a resposta, mas aí para poder né, a gente trocar aqui, se todo mundo tem que ter um propósito. Sim. Então, a gente precisa entender da seguinte forma. Tanto o ser humano quanto uma empresa, eles são um produto, na verdade. Né? Ele nasce para alguma coisa. Quem desenhou o celular, o iPhone, desenhou ele para ele operar algumas coisas. Então, o criador desse iPhone sabe exatamente para que ele serve. É isso que nós chamamos de propósito. Então, quando o ser humano ele já nasce com um propósito. O criador colocou ele aqui por um propósito. E depois a gente vai falar sobre essa questão de descobrir o propósito, aquela coisa toda. Mas o mais importante é responder a pergunta de que já nasce ou não? Sim, já nasce. A mesma coisa é a empresa. Uma empresa que nasce sem propósito, ela já nasce fadada ao fracasso. O dono da empresa, quando a criou porque entendeu que existe uma dor no mercado, existe uma ausência no mercado, existe uma necessidade em que isso precisa ser suprido. E se ele olhou a necessidade só como o bolso dele, ele já faliu, já na abertura da empresa. Na largada, né? Na largada. Já queimou a largada. Então, é importante saber, a empresa tem que ter o propósito. E esse propósito está ligado ao fundador. Está ligado ao idealizador. Por mais que eu contrate outras pessoas, esse propósito não vai ficar ligado a elas, está ligado ao criador. Depois, essas pessoas precisam absorver a cultura e a visão daquele criador para manter aquela empresa no propósito que ela foi criada. Muito bom. E aí, naturalmente, isso vai transpassar para o propósito da empresa, né? Então, é importante também ter clareza, não só na sua cabeça, na cabeça do empresário, mas as pessoas, como você disse, da empresa precisa ter clareza disso, né? Isso antigamente tinha aquela história missão, visão, valores, né? Aqui é um pouco além disso, né? Vamos dizer o seguinte, primeiro o seguinte, eu preciso alertar aqui o pessoal que está assistindo o podcast que os códigos de sucesso estão sendo liberados aos poucos. Então você tem que assistir até o final, porque a gente já começou a soltar aqui. Né? Não vai achando que daqui um pouquinho eu vou dizer, anote aí isso, que eu não vou fazer isso não. Né? A gente vai soltando aqui ao longo e vai até o final. Então assim, para que existe o propósito? Ele existe para dar consistência àquele produto e a razão da existência dele. Então é o propósito que move. Então, se esse iPhone é um smartphone, ele é um telefone que vai ligar, então ele tem que ter tudo que existe nele de peça vai ser para consubstanciar o exercício da função dele. Perfeito. Então é importante a gente ter todo mundo, todo componente da empresa, todo colaborador, desde da moça que trabalha no cafezinho até, né, o CEO da empresa, eles precisam estar bem ancorados nesse propósito, precisam estar respirando esse propósito, precisam estar vivendo esse propósito. A gente pode descrever o propósito, missão, valores e tudo mais, mas o propósito é a soma disso tudo e é a razão da existência daquilo. Se eles não respirarem isso, a empresa para. Ela começa a ter muita crise. Né? Porque eu defino crise da seguinte forma. Crise é um desalinhamento entre um comportamento e um propósito. Muito bom, hein? Muito boa definição. Né? Então, se crise é um desalinhamento entre a maneira que eu estou me comportando com o propósito que eu tenho, e isso serve para a empresa, então eu preciso fazer com que todos os componentes da minha empresa, todos os colaboradores da minha empresa, trabalhem no mesmo comportamento alinhado ao propósito, à direção do propósito. Por exemplo, na religião cristã, o que a gente diz que é pecado? Pecado é errar o alvo. Perfeito. O que é errar o alvo? Original, né? O que é errar o alvo? Errar o alvo é a seta se comportando
erradamente, na direção errada. Então, se um colaborador estiver indo para a direção errada, eu tenho que trazer ele de volta à direção correta, que é o alvo. O alvo da empresa é o propósito. Muito bom. No seu livro, você fala de que a felicidade, né, ela deve ser um componente desejado, buscado, pensado, trabalhado dentro de uma organização. Sim. Né? Acho que aqui vai além, né, do direcionamento das ODS, de bem-estar psicológico, etc. E tal. E aqui, então, eu quero insistir de que você diz que a felicidade faz com que as pessoas sejam mais eficientes. Como é que é isso, Djalma? Porque é óbvio, né? Pacote de benefícios para cá, pacote de benefícios para lá, e tem empresas, né? Já ouvi, né, na oportunidade de mentorear, falar assim, poxa, minha empresa não consegue reter, porque não tem dinheiro, né? Mas pode produzir felicidade que vale mais do que dinheiro. Como é que é isso? Como é que é essa relação da felicidade e da eficiência? Vamos lá. A primeira coisa, só para desmistificar essa questão do dinheiro, se você for na Disney, você vai ver um monte de velhinhos trabalhando lá. É verdade. Eles não verdade. ganham bem. Se você pegar o salário deles, eles ganhariam melhor em outros lugares. É que o tema deles, a razão e o propósito que eles foram investidos, faz com que eles queiram ficar ali. Porque ali eles estão construindo sonhos. Interessante. Dreams come true. Eles estão transformando sonhos em realidades. Verdade. E isso para eles é sensacional. Então, prefere ganhar menos do que isso. Eu descobri que as companhias aéreas não pagam bem os seus atendentes. Puxa. Eu fui conhecer uma pessoa que era atendente e eu descobri que a menina ela ganha tão pouquinho. Eu falei assim, como é que a pessoa ainda trabalha ali? Porque ela se veste bem, porque ela se apresenta bem, porque ela sorri bem. Então, não é muito a questão do dinheiro, e sim a felicidade. Ela é o componente do sucesso de uma empresa de verdade. Por quê? Porque ela é o principal componente do sucesso. Porque ela é o principal componente do propósito. Do propósito, ok. E o propósito felicidade está é a ligado razão ao do propósito. sucesso. Perfeito. Então, como é que a gente entende isso neuralmente? Vamos pensar a nível do cérebro. Isso. O cérebro se move por um hormônio chamado dopamina. Dopamina é chamado de hormônio da felicidade. Tudo que você faz é a procura de dopamina, é a procura da felicidade. Inconscientemente. Inconscientemente. O corpo funciona desse jeito. Fisicamente, vamos dizer assim, né? Biologicamente. Então eu tenho um núcleo ventral, esse núcleo ventral produz a dopamina, jogando pelas veias, a gente chama de caminho da dopamina, jogando pelas veias do cérebro, a encontrar as informações que são relacionadas à felicidade. E aí aonde está exatamente esses pontos? Principalmente no córtex pré-frontal, essa área da testa nossa, que fica o que ali? As decisões, a área das decisões, os sonhos, as metas, a compaixão, a gratidão, o amor, a fé. Então, toda a minha questão de futuro, de para onde eu estou indo, define o quê? O meu propósito. O meu propósito está no meu córtex pré-frontal. Então, o meu cérebro produz dopamina, ou seja, felicidade e bem-estar, quando eu estou vinculado ao meu propósito. Isso está ligado diretamente, então, à fé também, não só a felicidade, como a fé. Eu trocaria o nome fé, porque fé é apenas uma coisa, é a certeza de um futuro, Ok. e eu aumentaria isso aí para espiritualidade. Muito bom. Eu tenho uma frase minha que eu gosto sempre de repetir, e na minha canequinha do meu café com Djalma Pinho, né, fazendo aqui já um lobby, às 7h27 da manhã, na minha canequinha está escrito: espiritualidade é o estado natural da sua essência. Espiritualidade é o que você é. O nosso cérebro não é emocional. Como diz Daniel Goleman, eu estou aqui contradizendo, eu não vou dizer o pai da inteligência emocional, porque ele só organizou a inteligência emocional. Sim. Mas um dos pais, os patronos da inteligência emocional, ele diz que o nosso cérebro é emocional. O cérebro de um gato é emocional, o cérebro de um cachorro é emocional, o cérebro de um leão é emocional. O nosso cérebro é consciente. Então, ele reage primeiro pela consciência que ele tem, depois pela emoção. Se ele não tem consciência do que ele vai fazer, a emoção toma conta. Então, você fica nervoso quando não tem o domínio e o controle do cérebro. Perfeito. E quem é que dá esse controle? A dopamina. Então, quando o meu cérebro recebe a carga dopaminérgica,
E ele dá a direção. Ele diz, olha, você tem que seguir o teu sonho. Você tem que seguir essa meta. Por exemplo, eu vou dar um exemplo neural. Se entra se alguém abre a porta ali, e aqui a gente tem, vamos dizer, um monte de cachorro solto ali do lado de fora, e alguém abre a porta, o meu cérebro vai dizer o seguinte, vai entrar um cachorro aqui agora. Então, quando abre a porta, dispara no meu cérebro um gatilho. Esse gatilho vai para o meu sistema nervoso central. Ele dispara 3 sinais. Músculo, sistema nervoso autônomo e o sistema endócrino. O que essas 3 coisas fazem? Elas mandam uma informação para uma área do cérebro, que eu já vou dizer qual é, que é dentro do sistema nervoso, perguntando o seguinte, como é que eu preparo o meu músculo? Para correr ou para lutar? Aí o sistema autônomo vai deflagrar o que a gente chama de fight or fly, ou rest and digest, que seria o sistema que vai dizer para você, luta ou foge. Foge, né? Perfeito. E o sistema hormonal, que ele vai dizer qual é o hormônio que vai receber isso. Seja adrenalina, ou fique tranquilo, dopamina, né? Enfim, ele vai dizer qual é o hormônio e qual a intensidade. Mas para ele disparar o comportamento, ele precisa de uma informação. E é isso aqui volta ao sistema nervoso central, numa área chamada córtex insular. O que é o córtex insular? É chamado de material meal, eu material. É como eu me vejo, a identidade. Insular que tem a ver com a insulina. Então, quando abre a porta, o meu cérebro recebe o impulso, ele prepara o meu músculo, ele prepara a atividade neural, mas ele não toma ação. Ele vai na identidade e pergunta, como é que o Djalma vai encarar essa situação aqui? Olha, que interessante. Por isso a identidade é uma das coisas mais importantes. Uau! E identidade é espiritual. Identidade é fruto e resultado da sua consciência. Por isso nós somos espirituais. Então, eu paro a emoção para saber quem eu sou e dizer, o Djalma tem medo de cachorro. Foge. Aí eu libero para a emoção agir. Aí a ação acontece. Se o cérebro perguntar e eu não souber o que fazer nessa situação, a emoção toma conta e vai tentar me proteger. Então, sempre quem dá a última palavra é o córtex insular, é o córtex pré-frontal, porque sabe para onde eu estou indo e sabe quem eu sou. Então nós somos pessoas espirituais. Por isso é que eu disse que a espiritualidade é quem é a coisa mais importante, mais do que a fé. Que a fé é um elemento só da espiritualidade. E só voltando lá atrás e misturando, né? Você fala de distorções do seu livro. E eu misturando com a história da adolescência e com isso que você está dizendo, né? A importância de entender como que o teu cérebro funciona para mudar essas chaves, porque sob certo aspecto, e aí estamos falando da vida geral, né? Educação de filhos, como é que é a educação do filho, né? Ele foi sempre dito que ele não pode, né? A gente recebeu um entrevistado aqui que ele disse que a mente dele foi moldada para o CLT. Olha que interessante. Diga, quase todos, né? Quase todos nós. Mas a curiosidade é que ele disse que quando ele se converteu, ele falou assim, mas isso não combina com o que eu vi a minha vida inteira. Isso né? E o evangelho ali, a espiritualidade, portanto, veio, ressignificou aquele padrão e hoje ele é um empresário de sucesso. É por aí mesmo, né? Eu acho que vale uma autoanálise para ver onde que o negócio de repente está, se ele não é fruto das minhas crenças limitantes. Né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu julgo ser importante. Por que as empresas hoje, como Google, como Facebook, como as o Instagram, big techs aí. as big techs e outras grandes empresas também, fora das techs, eles hoje estão trabalhando espiritualidade. Interessante. Por que isso aconteceu? Por que esse boom? Porque de umas 3 décadas para cá, né, as últimas 3 décadas, 30 anos, houve uma evolução da psicologia. A psicologia desenvolveu a psicologia positiva. Por que desenvolveu a psicologia positiva? Porque descobriu que não basta apenas eu encontrar a dor no ser humano. Eu tenho que encontrar, na verdade, a felicidade do ser humano. Por quê? A psicologia descobriu que a alta performance, ela não é o resultado de eu ter vencido na vida. Sim. Ela não é o resultado, a felicidade não é o resultado de eu ter vencido na vida, de eu ter tido alta performance.
mas o contrário. Uhum. Quer dizer, a alta performance é o resultado da minha felicidade. Entendi. Então, o que a psicologia entendeu foi o seguinte: pessoas felizes trabalham melhor. Uhum. Pessoas felizes trabalham em paz. Pessoas felizes trabalham... Porque o cérebro, se O ele ambiente tem, é mais harmonioso. se ele e tem tudo cortisol, ele trabalha em estado de defesa. mais. Uhum. Ele trabalha com o sistema simpático ligado. Uhum. Então eu não colaboro com você, eu me preocupo se você está tomando o meu lugar. Ah, Eu ok. sempre vou estar em autodefesa. Se alguém diz para mim, olha, isso aqui está errado, eu vou entrar em autodefesa e vou dizer, não, isso aqui não está errado, porque se estiver errado, você que fez, não fui eu que fiz. E se fui eu que fiz, eu vou dizer, não, está certo e tal. Enfim, eu ligo o estado de autodefesa. Já quando você trabalha em estado de felicidade, você liga o parasimpático. Uhum. É o estado criativo, é o estado colaborativo. Que é o que vai produzir resultado. Que é o que vai produzir resultado. Então, quando eles perceberam isso, eles descobriram que felicidade era o que tem que se procurar. Então, a psicologia começou a tratar da questão do ser humano, não só investigando aonde aconteceu o problema, mas ensinando esse ser humano a vir para um estado de felicidade para reverter esse problema. Aí entrou-se a ressignificação, reenquadramento, né, e tudo mais. Depois você teve novas descobertas aí com a entrada da neurociência. A neurociência entendeu e descobriu que no cérebro existem áreas onde estão a felicidade. Áreas que a felicidade ela é registrada. E também descobriu que o cérebro é como um músculo. Olha, não é um músculo, mas é como se fosse um músculo que você pode desenvolver. Então existe uma forma de você desenvolver as áreas da felicidade. Eu sou infeliz. Por que você é infeliz? Porque as áreas da felicidade não estão ativadas no seu cérebro. Sabendo dessas áreas, eu ativo e desenvolvo. Eu vou dar ao meu cliente, por exemplo, eu sou mentor de atletas de futebol, por exemplo, Thiago Silva, o capitão da seleção brasileira, jogadores do Flamengo, jogador do Internacional. Eu tenho vários jogadores de futebol que eu mentorio com a neurociência. Eu faço um trabalho com eles de ativar as áreas da felicidade, porque eu sei que jogador de futebol vive de alta performance. Se ele baixar o nível, ele não joga bem. Então, você tem que saber quais são as áreas da felicidade e desenvolver aqueles pontos de felicidade. E a maior descoberta que eu fiz, está na minha tese de doutorado, está nesse livro aí, foi saber que a felicidade, ou a principal área da felicidade, eu digo 95% da felicidade do cérebro, está na região da espiritualidade. Olha que interessante. Por isso é que hoje se desenvolve nas empresas compaixão, gratidão, tudo é espiritualidade. Perdão, desenvolve-se ajudar o próximo, enfim, tudo aquilo que é espiritual e não emocional, não é uma reação, é consciente, eu preciso desenvolver para me tornar uma pessoa mais feliz. E aí, por último, você descobriu que o cérebro, por ele ter esses mecanismos de você poder desenvolver, o que a gente chama de neuroplasticidade, você consegue, então, atuar nessas áreas da espiritualidade e também outras áreas, desenvolvendo as aptidões e habilidades que eu chamei de habilidade da felicidade. Por isso eu tenho aqui as 25 habilidades da felicidade que precisam ser desenvolvidas no cérebro. Ô, Djalma, o que você está me dizendo é o seguinte, toda empresa, independente se tem um departamento de RH e as que têm um departamento de RH, né, que não seja só para contratação e reposição, mas mesmo as pequenas, ela deveria colocar ali no core do negócio esse olhar. Você está me convencendo de que olhar para esse fator felicidade do time determina o desenvolvimento da companhia. Ao contratar a pessoa, isso já tem que entrar. Não pode ser só o chá somado à inteligência emocional. Mas dá para na contratação ter esse filtro? Várias empresas estão usando o meu livro para contratar pessoas. Porque eu faço aí no livro o teste da inteligência espiritual. E aí você consegue saber o nível da QS da pessoa. E o que eu trabalhei, porque você tem aí no mercado, talvez no mundo você tenha 2 ou 3 análises da QS. A minha é uma delas. Então a brasileira usada é essa daqui. Então a pessoa analisa... QS, o coeficiente espiritual. Espiritual, né? S de espiritual em inglês. Em inglês, SQ. Né? SQ. Então você tem
a inteligência intelectual, que você tem que analisar, você tem a inteligência emocional, que você tem que analisar, e geralmente as pessoas param aqui. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Mr. H, põe na tela aqui, só para a gente ilustrar um pouco do que o Djalma está falando, sobre essa questão, né? Durante muito tempo, a inteligência, o QI, né? A inteligência... Só se analisava QI, perfeito, né, para você encontrar o melhor colaborador. Depois a gente passou a entender que essa espiritualidade, essa felicidade, esse estado emocional de relacionamento com pessoas, isso era muito importante. Passamos a analisar a QE. Tem até um estudo, se vocês quiserem depois encontrar, vai lá no YouTube e procura sobre como é que é? O teste do marshmallow. O teste do marshmallow foi o teste é das criancinhas? que iniciou a análise da inteligência emocional. Então o Goleman pegou aquilo ali e como escreveu o livro. Então se descobriu que pessoas que tinham um relacionamento melhor com outras pessoas, que conseguiam se segurar a nível emocional, né, enfim, reagir melhor às situações, elas avançavam mais do que as outras pessoas. Mas agora, dos 30 anos para cá, com o desenvolvimento da neurociência, se descobriu o papel da felicidade no cérebro, da dopamina, e aí a QS passou a ser a grande inteligência. Ela é chamada até de inteligência das inteligências. Olha que interessante, porque ela vai permear o cérebro inteiro, é isso? O que é a inteligência? Inteligência é quando a informação ela pode ser aplicada. Então, por que ela é a inteligência das inteligências? Porque a inteligência espiritual pega as duas inteligências e aplica ela da maneira certa. Então, não basta apenas eu me dar bem com as pessoas, eu tenho que me dar bem para as pessoas por um propósito. Então, ela pega a inteligência, eu sou super inteligente, QI, o meu QI é elevado, mas eu tenho que saber levar ele para um propósito. Então, as duas inteligências são controladas neuralmente, eu estou falando, biologicamente, pela inteligência espiritual. É a minha consciência que altera. Se o meu nível de inteligência espiritual é baixo, eu tenho prejuízos como pessoa, e aí eu afeto a empresa. Se o meu nível de inteligência espiritual é alta, eu tenho benefícios como pessoas e eu estimulo a empresa toda. Então, fazer o teste da inteligência espiritual para os seus colaboradores e treiná-los em todas essas aptidões da felicidade é o que vai fazer você regular a emoção e regular a intelectualidade. A gente precisa entender assim, nós somos corpo, alma e espírito. A ciência já bateu o martelo nisso. Quem gerencia, qual a inteligência que gerencia o biológico? Inteligência biológica. Essa inteligência biológica, ela é a inteligência da vida. Você só está vivo porque o teu DNA tem todas as informações necessárias para a gestão dentro de cada célula do que você tem que fazer e como tem que fazer. Muitas vezes ele fica prejudicado, por quê? Porque a inteligência emocional está prejudicada. Se você tem problemas emocionais, você afeta o biológico. E aí vem aquela questão psicossomática e altera toda a química do corpo. A emoção está ligada ao corpo. Mas a emoção também se desestabiliza quando ela não tem espiritualidade. Então a espiritualidade controla a emoção que controla o biológico. Essa é a interligação. Não adianta você ser bom em uma das três. Você tem que ser bom nas três. Muito bom. Tem para citar aí, né, o homem conhecido como o homem mais sábio da história, né, Salomão. Do texto de Provérbios, ali na referência 4:23, na versão da NTLH, ele diz o seguinte: assim como o homem é, como pensa, ele é. Então, isso me faz pensar, e misturando com neurociência, né, que boa parte do negócio daqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? A despeito das dificuldades do país, a despeito dos desafios de mercado, você está me dizendo que boa parte daquilo que ele é hoje, ou vai ser amanhã, está ligado à construção do pensamento, é isso mesmo? Perfeito. Vamos entender aqui duas coisas. Eu gosto muito de uma frase do Dr. Amen. Dr. Amen, o nome dele é Amém mesmo, né? Dr. Amen. E ele é um cientista cristão, inclusive. Ele disse uma frase seguinte: você não é o seu cérebro, mas você será o que nele estiver. Interessante. Então, se eu tirar um retrato do seu cérebro, que combina aqui com o Provérbios 4:23. Eu vou ver, exatamente. Eu vou ver que você não é isso aí que está aí. Mas você vai ser o que você colocou.
Uhum. Então, se eu pensar que eu sou burro, eu não sou burro, mas eu vou ser burro. Uhum. Se eu pensar que eu não posso, eu posso, mas eu não poderei. Por exemplo, segura aí, Djalma, não perde raciocínio. Por exemplo, às vezes eu ouço o empresário dizendo o seguinte: eu sou pequenininho, eu não, quero, não ando com esses peixes grandes, etc. Tal. Ele tá limitando o crescimento dele. Né? Sim, e eu quero que você, empresário que está aqui assistindo a gente, qual é a câmera? Aquela aí? Isso. Quero olhar no olho seu, ó. Você que está aqui assistindo a gente, você saber o seguinte: a sua empresa também tem mente. Não é só o ser humano que tem mente. Uau, que interessante. A sua empresa tem mentalidade. Qual é a mentalidade da sua empresa? Mentalidade vencedora, mentalidade de que pode, que consegue, de que conquista, uma mentalidade espiritual, de fé. Ela carrega todo mundo com ela dentro do propósito. Então isso é importante. Tudo que a gente está falando aqui, o cérebro humano pode projetar isso para a empresa porque é igual. Então, dando sequência aqui, a questão da mente, como é que funciona isso? A mente, ela faz a translação do pensamento, ou transdução do pensamento. Ela transforma aquilo que está em ondas, porque pensar são ondas. São sinapses eletroquímicas que passam por dentro de um tubo, e esse tubo gera um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético é uma informação, como rádio, como televisão, como satélite, informação por ondas. O nosso cérebro tem informação por ondas. O que é a compaixão? Sou eu me conectando com o seu pensamento. Eu não tenho mecanismo para traduzir todo o pensamento. Deus não me deu isso. Mas eu consigo sentir o que você sente. Eu consigo perceber o teu sofrimento e aquilo que você está passando, se eu me treinar para isso cada vez mais. Então o cérebro, ele tem ondas que são transformadas em eletroquímica. E a informação vai para todas as células do corpo ao mesmo tempo. Ela vai descer e atingir todas as células do corpo com aquela informação. Quando eu digo eu sou burro, a célula do meu dedinho mindinho está recebendo a informação que eu sou burro. Quando eu digo que eu sou um vencedor e eu vou conquistar todas as coisas, o meu dedinho mindinho está se considerando um vencedor. Então, tudo o que eu falo, é a mesma coisa a empresa. Tudo que o presidente falar, o CEO falar, aquilo vai descer até o funcionário mais baixo. E eles vão receber aquelas informações. Então, como o corpo, né? Na hora que é falado, aquilo está no futuro. Mas aquilo está no presente, mas ela vai afetar o futuro. Aquilo tem uma projeção de futuro. Por isso que a gente fala que aquilo que você pensa é o que você é. Porque é o que você está se tornando. É o que você está sendo transformado. Muito bom. Bom, chegou um momento, um dos momentos, né? O papo certamente muito rico, né? Mas vamos falar sobre sucesso, né? Eu também... Que a gente já vem falando, na verdade, soltando muita coisa que já... Os códigos aí, né? Mas aqui diretos. Eu queria jogar a luz sobre 3 aspectos práticos, né? Porque eu, de alguma forma, ouvi ou cresci ouvindo de que não havia fórmula mágica, e de fato não existe mágica, né? Do ponto de vista de que você está receptivo e acontece alguma coisa e você fica milionário ou bem sucedido. De fato não existe uma fórmula mágica, mas dá para pensar que existe aí, e o seu livro, né, Estudando a Neurociência, traz o caminho para o sucesso, né? E é interessante que eu estou convencido de que isso daí vale para qualquer tipo de ramo, tamanho de negócio. Sim, porque a gente está falando dos códigos do ser humano. Boa. Né? Fala um pouquinho mais, quais seriam esses 3 pilares aí do sucesso para qualquer empresa ter sucesso? Tem algumas coisas importantes aqui nisso tudo. Primeiro é o seguinte, você tem que identificar para onde você está indo, identificar o que você quer. Identificar isso que a gente chama de propósito. Quando você acessa isso, o que você está acessando? Você está acessando a sua essência. Então, a essência da empresa, a essência dos negócios ou a essência de mim mesmo. Quando eu acesso essa essência, eu me descubro. Eu descubro o que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo disse uma coisa na Bíblia que é muito interessante, assim, o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero, este eu faço. Quando ele constata isso, o que ele diz em seguida? Muita gente para aí, né? Mas o que ele diz em seguida? Ele diz assim, bom,
Se eu faço o que eu não quero, logo não sou eu quem faço. Então ele faz uma divisão. Ele diz que existe alguém dentro dele que sabe o que é correto. Um mapeamento mesmo. Tem alguém dentro dele que sabe o que é correto. Eu chamo isso de essência. E tem alguém dentro dele que faz o que é errado. Eu chamo de falso eu. Esse espírito que leva você para o lado errado, ele está dentro da sua empresa também. E você não está falando de dupla personalidade, você está falando da essência mesmo, de como funciona cada ser humano. Como funciona o ser humano. Você sempre vai ter o que o mundo tá produzindo em você, né? A tua história psíquica, a tua história de comportamento, hábitos ruins vão Aquilo que sendo você formados, acredita, crenças limitantes. Então tudo isso vai formando aquilo que você é. Então a primeira coisa é identificar quem é você de verdade. Qual é a tua essência? Quem é o teu ser puro? Qual é a sua empresa pura? Define isso. O que ela é na pureza? Se não tivesse os erros que ela tem, as falhas que ela tem, como ela seria? Descreva isso. Isso é a primeira coisa. Identificar isso. Identificar isso é um sucesso para a sua empresa. Depois que você identificou isso, identifique o que é disfuncional. Então você vai identificar o falso eu. O falso eu da empresa, o falso eu do ser humano. É o caso do Paulo que diz que... Bem que eu quero fazer, eu não faço. Mal que eu não quero, estou sempre fazendo. Só que quem faz isso não sou eu. Mas o impostor que há em mim. Por isso ele diz que tem que matar o velho homem para deixar nascer um homem novo. Aí ele vai falar sobre a nova criatura que ele quer se tornar. Que na verdade não é nova criatura. É a criatura espiritual. É a real. Verdade. Deus nos fez puro. Assim como você monta uma empresa, na pureza. Você monta uma empresa cheia de sonhos. E você vai perdendo os sonhos à medida em que você enfrenta desafios. Eu não vou fazer mais assim não, porque esse desafio aqui mostra que isso não funciona. Não funciona ou você não venceu o que tinha que vencer? Então, muitas vezes a gente muda, né? Eu não vou me relacionar com as pessoas, por quê? Porque pessoas são ruins. Eu prefiro cachorro do que pessoas. Tem gente fazendo isso. É uma loucura mesmo. Entende? Então, assim, eu não vou me casar mais porque eu tive um relacionamento que não deu certo. Você não desiste das coisas porque deu errado. Se você encontrou a sua essência, você vai até o fim. Deu errado, eu vou de novo, deu errado, eu vou de novo, deu errado, eu vou de novo. Eu só vou corrigindo, é o método, mas não é a essência. Então você tem que encontrar a essência. Depois que você encontrou a essência, internaliza ela, se abraça ela. Que é o que você chama no livro de acreditar. Né? Então, só de forma didática aqui, então, mapeio, identifico o falso eu. A essência, e aí identificando a essência, eu sei o que é o falso eu. Boa. E aí depois o próximo passo é limpar isso e acreditar naquilo que é bom, naquilo que aí eu me agarro à essência, acredito nela, importo ela para dentro de mim, internalizo ela em mim e nos meus colaboradores, falando de empresa, e aí a única coisa que eu preciso fazer é agir. É só ir para o terceiro nível, que é bote em ação. Só isso. Deus disse para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para o lugar que eu te mostrarei. Deus não mostrou nada a Abraão. Não precisava. A essência dele ia guiar ele. Porque a palavra ali é ler lerá. Ler lerá em hebraico quer dizer caia para dentro de si. Ou saia para dentro. Olha que loucura. Já viu alguém sair para dentro? Pois é, só no hebraico. Para a essência, né? A mesma palavra foi dita a Gideão. Quando Deus foi levantar um líder em Gideão, disse para ele, Gideão, vai nessa tua força. É a mesma palavra, ler, lerá. Então nós temos uma força dentro de nós, é a essência. É a natureza pura de Deus. Quando eu me conecto a isso aqui, eu sou o melhor. Abrir a minha empresa, ela tem que ter uma natureza pura dos meus sonhos. Porque eu abri ela com um sonho. Aquilo não pode morrer. O dia que isso morrer, a empresa para. Então aqui está o segredo do negócio. E quando você vai contando isso, me veio uma lembrança de como é o judeu, né? O judeu, ele que mistura com essa questão de identidade, né? Ou da natureza espiritual, etc e tal, né? O judeu, ele acredita... O judeu vem de onde? Do Abraão? O Abraão. Eles abraçaram a promessa de Abraão. É verdade. Então na identidade deles está isso. Eu tenho uma essência rica, próspera, poderosa, herdeiro da terra inteira. A despeito das circunstâncias. Aí,
Deus, no mesmo texto, Deus vira para Abraão e diz para ele assim: eu vou te abençoar, abençoar-te-ei, te engrandecerei e tu serás uma bênção. A palavra brahá, que é bênção, que a Bíblia está dizendo que Deus vai abençoar Abraão, você sabe o que ela significa de fato? Nós temos um erro, por isso o outro entrevistado aqui disse que a gente foi criado para CLT. Eu vou um pouquinho mais além disso. A gente foi criado para receber e não para doar. Puxa vida. O que é pior. E aí talvez a gente seja foi criado para ser diferença, pago, né? e não para pagar. A gente foi criado para ganhar e não para conquistar. E o sistema do mundo leva cada vez mais para essa distorção, né? Eu fico torcendo para o outro perder para eu pegar o lugar dele. Eu fico torcendo para alguém comprar um outro terno para me doar o terno que ele ficou a mais. Então, o judeu não. Porque a palavra brahá significa você está autorizado a prosperar. Autorização, né? Autorização para domínio, governo e prosperidade. Essa palavra é dita por reis. O rei pegava alguém e dizia: eu vou brahar você, eu vou te dar autorização para você governar num determinado lugar. É isso que Deus está dizendo para Abraão. Eu vou te dar autorização para você governar sobre a terra, para você prosperar sobre a terra. E com isso eu te engrandeço, eu te torno grande. Se você tiver disposição para conquistar, você se torna grande. Agora tem um segredo. A palavra brahá, ela tem uma origem. Ela vem da origem da palavra beret. E beret é joelho. Olha aí. Ou então seja, tem um preço. Para eu conquistar o domínio, eu preciso me ajoelhar diante do rei para receber o brahá. Humildade. Então a minha humildade, o meu serviço ao todo, não orgulho. o meu coração quebrantado, que é o não orgulho. Então isso são questões espirituais. Quando eu desenvolvo a minha espiritualidade, eu sou humilde. Quando me torno uma pessoa humilde, eu tenho autoridade de Deus para prosperar sobre a terra. O judeu sabe isso e ele incorpora isso. Por isso eles são ricos, são donos dos bancos, são donos das riquezas do mundo. E de novo, né, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o ponto de Deus que está ligado a isso, né? A questão você quer da ir fundo resiliência. nesse podcast, né? Eu tô vendo aqui que você está só mergulhando aqui, muita riqueza. Mas tem, de novo, não tem fórmula mágica, né? Mas tem aí o passo a passo, né? O que me impressiona, né? Quando a gente vê testemunhos de fé e a gente vai ouvir um pouquinho, né, comentar um pouquinho da história de uma africana, é exatamente a convicção daquilo que ela era no Criador, que a fez resistir, né, bravamente ali às dificuldades, né, a tempestade, porque, de novo, né, se você está num país onde tem muita oportunidade, o Brasil é esse celeiro de oportunidades, continua sendo, né, e cada vez mais, mas o quanto resiliente eu estou, o quanto de joelho eu estou, vai determinar. Né? Não só fazer essa lição de casa, e eu acho que é interessante só jogar luz ainda sobre isso, né? Porque com a modernidade ou a pós-modernidade, o que mais se tem é barulho. Sim. Não é? Então, inputs daqui e eu preciso de curso, eu preciso de preciso, é o que você falou, recebo, né? Eu preciso, né? Na verdade, ele deveria parar, respirar, mapear, ressignificar, acreditar e caminhar, às vezes de joelho, mas com a convicção de que ele vai... gente tem que tomar um cuidado com esses códigos de grandeza arrogante, que hoje Sim. é passado, né, por coaches, aqui eu não estou falando mal de coach, né? É mais uma questão mesmo desses treinamentos, passar para a pessoa. Você é grande, como se aquilo fosse positivismo, sabe? Exato. Pensa positivo, que você é grande, que você não vai é ser disso, grande. né? Eu acho que Não. às vezes parece estreita a relação, né? Quando você fala... É muito estreito, muito estreito. Por isso é que é legal a gente fazer essa cisão inteligente aqui, de dizer o seguinte, é uma questão de identidade, não é uma questão de afirmação, de autoafirmação. Eu não só preciso, autoafirmar uma verbalização vazia. Eu não preciso dizer para o príncipe William que ele ele é filho do rei. Ele ficar dizendo, sou filho do rei, isso vai mudar nada para ele. Sim. É só ele entender que a natureza dele é essa. E esse é o fato, não tem arrogância nisso. Tem humildade. Eu nasci na família real. Quando Deus me fez, lá em Gênesis 1:26, ele diz,
eu vou fazer de você grande, semelhante a mim. Você vai ser a minha imagem. E aí é que ele coloca o ponto de Deus. A pergunta do ponto de Deus é agora? Não, pode seguir. Eu acho Então, que que a conexão, se combina. Conexão então, total, perfeito. E isso aqui é muito importante. Então, é uma questão que você tem que se apegar. Quando as pessoas sabem que elas são importantes e que, sabe, que elas podem mais do que elas estão entregando, elas naturalmente vão entregar mais. Diferente de quando eu vou limitando e cobrando e apertando e dizendo, sabe, você é ruim, tem gente melhor que você, tu vai perder o emprego. Pressão. Dá pressão para a pessoa desenvolver pelo medo, você tem essa pessoa por pouco tempo. Ou doente, né? Por mais tempo, mas doente. Pouco tempo porque ela vai tóxica, adoecer, né? pouco tempo que ela vai querer sair dali, pouco tempo porque ela vai entregar no desespero, sem inteligência, sem criatividade. Ao mesmo tempo que se você desperta a natureza dela é criadora. Ela tem a natureza divina, então ela tem a natureza criadora, ela tem uma natureza desenvolvedora, produtiva, porque Deus é produtivo. Então, você vai Porque a despertar essência nela de Deus é promover e produzir. Produzir e promover. e está em nós. E está em nós isso. Então, é isso que a gente tem que despertar. Quando Deus coloca o ponto de Deus dentro de nós, a ciência descobriu isso há pouco tempo agora, uns 20 anos para cá. Um pesquisador, neuropsicólogo, Michael Passage, canadense, e o maior neurocientista, um dos maiores do mundo, o maior americano, que é Vineet Ramachandran, diretor do Centro de Cérebro e Cognição da UCLA, Universidade da Califórnia. Eles descobriram um local no cérebro onde as ondas do cérebro se encontram. Um descobriu, porque dentro da máquina de ressonância dele, uma pessoa estava orando. Ou seja, ciência pura. Sim, tô falando de ciência Nada aqui. a ver de religião. Não, tô falando de ciência. Perfeito. Esse cientista descobre as ondas neurais se encontrando num determinado ponto e dando à pessoa uma espiritualidade elevada. E ele viu que essas ondas se encontraram em 40 Hz. Esse número aqui é importante pra gente. 40 Hz. E o Michael Passage é a mesma coisa. Ele estudando com pacientes que tiveram perdas e traumas elevadíssimos, ele descobriu que pessoas com traumas elevados saem dos seus problemas, como o caso lá da africana, aguentam as pancadas da vida, mesmo que elas sejam insuportáveis. Ela tem aonde se segurar. Ele percebeu que só as pessoas que têm aonde se segurar, ou seja, que têm uma fé em alguma coisa maior do que elas, conseguiam ter uma conexão no cérebro que geravam ondas de 40 Hz para que elas pudessem superar, ressignificar e ultrapassar as barreiras de que uma pessoa normal não ultrapassa. Eles chegaram às mesmas conclusões e à mesma frequência. E aí foi se verificar essa frequência no cérebro e se descobriu que ela é a frequência da inteligência espiritual. Olha aí. Então as ondas convergindo ali. Por exemplo, quando a gente está aqui conversando, nesse momento eu sei que eu sei que as pessoas que estão assistindo isso aqui estão tendo insights, estão tendo uau, estão tendo eureka, caramba, que é isso? Cara, isso aqui conecta tudo para mim. Para você chegar a essa conclusão, você atingiu 40 Hz. Olha que interessante. A gente está conversando aqui em 22 Hz, em 17 Hz. Se eu tenho o domínio da informação, eu posso baixar um pouquinho. E à medida que você vai forçando a mente para entender a coisa, você vai aumentando. E é Mas por isso quando que você sente um outro estágio mesmo, né? Porque era a sensação ao ler o livro, algumas chaves iam destravando, parecia que eu estava... Quando dá essa destravada... Relaxado, mas a mente estava numa outra frequência. É isso. Quando dá essa destravada, você atingiu 40 Hz. Legal. Então 40 Hz é o momento em que o seu cérebro conecta informações diferentes, a gente chama de vibrações neurais, de neurônios que estão em outros cantos, mas no mesmo momento. Eu trago toda a informação para um lugar só e crio ali um link, uma conexão. Essa descoberta ela é muito importante. Poderosa. Porque a gente achava que só existia sinapse no cérebro. E agora a gente sabe que esse neurônio aqui manda informação para esse neurônio de cá sem encostar nele. Que incrível. Sem chegar perto dele. E quem faz esse papel? O ponto de Deus. O local que eles chamaram de God Spot,
ponto de Deus, que não tem nada a ver com Deus ter colocado nada ali dentro. É só o nome que os cientistas deram aquilo ali. Porque Deus criou, aí a gente entra em Deus aqui, ele criou um mecanismo para fazer a gente parecer com ele. Como é que a gente parece com Deus? Se Deus não tem braço, Deus não tem pé, Deus não tem rosto, é só a consciência. A única coisa que tem parecido com ele é a consciência, é o poder de saber quem eu sou. Olha e é aí. esse poder que move. Então, o ponto de Deus, ele é esse despertar. Quando eu trabalho a minha inteligência espiritual, o que eu estou fazendo? Eu estou dando mais chance do meu cérebro conectar as coisas com mais facilidade. Então, eu entro nos lugares, eu consigo ver coisas além do que as pessoas já veem. Eu vou para o mercado analisar um contexto de negócio, eu vou enxergar coisas além do que as pessoas estão vendo. Porque a minha espiritualidade me dá essa capacidade para isso. É quase um superpoder. É um superpoder. Muito bom. Que, na verdade, foi dado na criação. É o poder de Deus dentro de você. Ou seja, então o chamado aqui, né, é para voltar para a essência. A minha tese de doutorado é exatamente isso. Eu chamo esse modelo de Call Dad. Porque Chamada de é um Deus. acrônimo. Do pai. Né? Chame o pai ou volte à origem, porque pai é a origem. Sim. Volte à origem. Call Dad é volta à origem. É um acrônimo. CDAD. São 4 quadrantes em que todo ser humano tem que passar para se desenvolver. O primeiro quadrante é o do autoconhecimento. Por isso o C, conhecimento. O segundo quadrante é o das descobertas. Eu preciso conhecer o mundo do outro. Eu não vivo sozinho. Eu preciso saber onde eu estou inserido. Depois eu venho para a aceitação da minha missão. Quando eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou inserido, eu tenho que ter uma missão dentro disso aqui. Depois eu me torno um mestre dessa missão e eu vou, então, dominar, governar com isso que eu tenho de missão, porque eu já me tornei um especialista, já me tornei um mestre nisso aqui. Vai para a jornada. Vamos pensar em empresa. Eu montei um negócio, eu tenho que saber quem eu sou. A empresa tem que saber quem ela é. Eu tenho que saber o mercado que eu estou inserido. Qual é o market share que eu vou buscar? Eu tenho que saber tudo isso. Depois eu tenho que transformar isso numa missão para passar para os meus colaboradores. Eu tenho que dizer como é que isso vai acontecer. Eu tenho que me comprometer com essa missão. Depois eu me torno o dominante. Eu conquisto aquele mercado e aí sou eu que vou ditar para o mercado o que o mercado vai fazer. Então, esses 4 quadrantes, eles acontecem em todos os momentos na vida da gente, o tempo inteiro. Então, eu abro a luz a esses 4 quadrantes e mostro que a chave desses quadrantes são os elementos espirituais. Muito interessante. A gente chegou num outro ponto alto, embora, né, como você disse, os códigos já foram aí sendo liberados, né? Mas para entregar aí, né, um corte para falar sobre o método de Jesus para criar um time de alta performance. Então, Jesus tem uma metodologia para fazer isso e conta para a gente qual é essa metodologia para quem quer construir uma empresa com um time de alta performance. Eu não sabia que você ia perguntar diretamente assim, mas eu acabei entregando, na verdade. É o Call Dad, né, onde você entende o papel dentro da empresa de cada uma dessas peças que eu falei. Então você precisa entender o que é o autoconhecimento. Você tem que dar autoconhecimento às pessoas. Autoconhecimento do que é a empresa, autoconhecimento de quem são os colaboradores em cada lugar onde ele estiver. Depois você tem que trazer eles para o contexto empresarial e o contexto da empresa. Então você faz dentro da empresa, né, onde você vai mostrar quem nós somos aqui entre nós, quem você é dentro do seu papel, como é que você entra para trabalhar dentro do meu departamento, qual é a interação do seu departamento com o meu. Então, isso são as descobertas. O cara sai do mundinho dele ali, da mesa dele, para entender como é que ele está inserido na empresa e como é que a empresa está inserida no mercado. Eu chamo de mundo do outro. Você precisa entender o mundo do outro. Dar conhecimento e trabalhar isso é muito importante. Depois, você tem que trazer eles para a missão, para que eles se comprometam com a missão. Missão da empresa e missão individual. Qual é a missão de cada um? Como é que são eles duas, trabalham? né? E aí vai na individualidade de cada um. Não existe um para todos, né? Se a missão tem uma empresa, a minha missão tem que ser fazer com que essa missão aconteça. Eu costumo dizer que às vezes os papéis estão trocados, as pessoas não entendem muito isso. Você tem propósito, você tem missão e você tem metas e alvos. São coisas diferentes.
os alvos e o alvo é para alcançar a meta. Ok. A meta é para cumprir uma missão. Uhum. A missão para cumprir um propósito. Uhum. Então, a missão da empresa tem que ser cumprir a razão da existência dela. As metas que você vai dando para as pessoas tem que ser o comprometimento que você tem com a missão. Então, tudo isso tem que estar ligado. Apesar de sermos individuais dentro da empresa como colaborador, você tem que estar trabalhando para o outro. Uhum. Porque propósito é para o outro. Eu tenho que estar trabalhando para a empresa. Todo mundo junto, ligado numa mesma direção. Então, isso tudo precisa ser trabalhado. E, por último, eu tenho que ir transformando e criando mestres. Eu tenho que ser um gerador de mestres dentro da empresa. Interessante. Eu tenho que pegar aqui, eu não quero que o colaborador fique no mesmo lugar o tempo inteiro. Eu tenho que fazer dele um especialista. E fazendo um especialista, ele vai me treinar outras pessoas. Uhum. E assim a gente vai. Da mesma forma, sou eu, empresa, em relação ao mercado. Eu tenho que me transformar a referência do mercado. Eu tenho que dominar aquilo de uma maneira tão poderosa que as pessoas olhem para mim como eu vou comprar Gillette. Gillette é o nome da empresa. Sim. Mas o cara compra Gillette. Uhum. Então, o cara tem que chegar nisso. Ele tem que dominar de um jeito que a pessoa fale, só existe ele, apesar de ter muitos. Né? Então, o sucesso está dentro desses 4 quadrantes. Autoconhecimento, descoberta do mundo do outro, do mercado, aceitação de uma missão e aí sim, a dominância e o governo daquilo que você está fazendo. Anotou aí? Então essa é uma oportunidade para você não só reter, né, e aplicar na sua empresa, no seu negócio, mas como o Djalma já falou antes, né, importante é replicar. Então pega esse corte e replica para o máximo número possível de pessoas, exatamente para que essa libertação, porque no final do dia é uma libertação, uma promoção de famílias, né, de negócios, e eu tenho certeza que isso daí é o padrão original de fábrica que devemos ter em mente, né? Ô, Djalma, no seu livro você fala faz uma citação sobre o metaverso. Nós estamos no momento em que a inteligência artificial é o assunto da vez, né? O CEO da Microsoft, se eu não me engano, disse que a exemplo da internet, né? Que ele compara a internet como sendo uma onda e a IA como sendo um tsunami. Né? Então imagina o que a internet movimentou a humanidade e o que então, portanto, a inteligência artificial e correlatos. Né? E aí você chama atenção para algo que pelo menos é um assunto, né, do qual eu tenho negócio ligado à inteligência artificial, mas propriamente ao metaverso eu não ouvi ninguém falando sobre a bola que você levantou. Então eu queria que você fique muito atento aí, porque dá até para pôr uma legenda aqui, né? De preste muita atenção, porque o teu ponto de vista, ele sob certo aspecto é muito contundente, sobre vários aspectos, né? Mas fala um pouquinho sobre a sua visão do metaverso e a igreja. A preocupação, na verdade, que de fato eu tenho, ela está baseada no mecanismo de como o cérebro funciona. Uhum. Na verdade, assim, qual o problema que hoje a gente enfrenta? A gente enfrenta problemas com drogas, a gente enfrenta problemas de vícios sexuais, quer dizer, a pornografia virou uma doença. Sim. Era apenas uma larga escala, né? As pessoas estavam trabalhando ela como uma libertação da sexualidade. Uhum. Mas, na verdade, produziram doentes. Uhum. Né? Homens não conseguem mais ter relações com as suas mulheres sadia porque estão viciados em pornografia e diversas pessoas estão se internando em clínicas para poder se curar disso. Então, eu tenho gente se internando em clínica por causa de droga, por causa de jogo, por causa de pornografia. E vamos dizer que a base disso aqui, o entendimento disso aqui é o mesmo que serve para o metaverso. Por que isso acontece? O cérebro da gente funciona da seguinte forma. Ele trabalha, como eu disse no início aqui, ele trabalha em função da dopamina. É a dopamina que diz o que eu vou fazer. Quando eu tenho uma dopamina elevada, o meu cérebro entende que eu tenho que fazer muito aquilo. Quando eu tenho uma dopamina baixa, o meu cérebro entende que aquilo não é para ser feito. Ou quando não tem dopamina nenhuma, ele não me dá vontade nenhuma de fazer nenhum input. Então é assim que funciona o cérebro. Quando você dá uma carga de dopamina elevada, sobre qualquer aspecto, você é estimulado a voltar naquilo de novo. É como começa a bebidinha, é como começa
a cocaína que ele cheirou, a droga, né? A maconha que ele usou. E aí você está dizendo A que a experiência pornografia. do metaverso entra por aí. Vou chegar lá. É o mesmo É a mesma caminho. coisa, é o mesmo entendimento. Então o cara entra, ele experimentou ali a maconha, ele experimentou o negócio. Aquilo dá uma sensação tão gostosa, tão boa, que ele vai voltar naquilo ali. Mas ele vai voltar uma vez só. Ele vai voltar, aquilo trouxe uma experiência legal para ele vai voltar. Só que aí o cérebro começa a perceber que aquilo está fazendo mal a ele. O cérebro percebe, o corpo percebe. Então o que o corpo faz? Ele reduz a dopamina para que ele não faça. Mas ao invés dele entender que ele tem que parar de fazer, o que ele faz? Ele aumenta a dose. Uau! Então ele aumenta a dose da maconha, ele aumenta a dose da cocaína, ele aumenta a dose da pornografia. Ele começou vendo uma mulher nua. Agora ele está vendo ela fazendo sexo, agora ele está vendo ela fazendo sexo com 2, com 3, com 4, com cachorro, com gato, com... Ele já entrou por um mundo completamente desconhecido e ele precisa de uma adrenalina. Agora ele vai querer ele fazer para poder sentir aquilo ali. Ele vai mergulhando numa desgraça. O metaverso é a mesma coisa. O metaverso ele é uma experiência que eu entro e acho legal. Daqui um pouquinho eu vou percebendo que o mundo do metaverso é melhor que o meu. Lá eu não sou gordinho, lá eu não sou feio, lá eu sou inteligente. Vira a fuga da realidade. Lá eu tenho uma Porsche, lá eu sou rico. Lá eu não gosto de ser homem, lá eu posso ser mulher. Eu não gosto de ser mulher, lá eu posso ser homem. Aliás, lá eu posso ser homem e mulher ao mesmo tempo. Ninguém vai me julgar, ninguém vai me criticar. Lá não existe pecado. Por que o pecado existe? Por que Deus instituiu o pecado? O pecado é somente uma luz que se coloca para um limite. O ser humano precisa de limite. Sim. A ciência já mostrou, inclusive até com estudo de animais e comportamento da selva mesmo, do leão, do macaco, de tudo, que se você, entre eles se matam, entre eles dominam o território, entre eles marcam o território, porque limite é fator de existência. Se eu tiro o limite de uma pessoa ou de uma sociedade, eu destruo essa sociedade. Por isso a gente tem que ter limite. No metaverso não tem limite. Então o que isso gera para ele? Dopamina. Eu vou voltar lá de novo, porque aqui fora me xingam, aqui fora de que eu sou gordinho, eu sofro bullying. E aí ele entra 1 hora, depois vai entrar 2, vai querer aumentar essa dose por causa da dopamina. Lembra que eu falei sobre a cocaína ali? Quando eu falei da cocaína, o cérebro percebe que aquilo é um dano. Então ele vai e diminui a dose de dopamina produzida. Por que ele faz isso? Para o cara parar de usar. Ele aumenta a dose. No metaverso vai ser a mesma coisa. A dopamina vai cair. Para quê? Para que ele pare de dividir a identidade dele. Porque o cérebro vai perceber. Você não é isso aqui. Isso aqui não é você. Você está querendo ter dupla identidade. Isso não existe para o cérebro, dupla identidade. Eu sou uma coisa só. Isso gera uma crise interna no cérebro que vai diminuir a dopamina. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar o tempo gasto lá no metaverso. Para aumentar essa dose de dopamina. Ele vai se excluindo aqui do mundo presente e vai indo para lá. Já estão se criando roupas para você ter as sensações do metaverso. Já está se criando e já existe óculos para você ter uma visão melhor do metaverso. Já está sendo elaborado chips que vão colocar dentro do cérebro para você ter uma experiência viva do metaverso. Uau. O corpo vai sentir. Existe uma coisa que na neurociência a gente diz, que é muito verdade, é que o cérebro não sabe distinguir entre sonho e fantasia. Né? E aí até uma neurocientista que teve aqui, ela usou uma expressão, a mente mente. Então, ou seja, a fantasia passa a ser verdade. Eu até diria assim, né, não querendo assim, tirar aquilo que ela disse, mas eu diria o seguinte, o cérebro acredita naquilo que você fala, ele não mente, ele só acredita. É que não faz distinção mesmo, né? Ele acredita, você falou, ele acredita. Quando você entra no metaverso e dá aquela experiência para ele, você vai se tornando aquela pessoa para o seu cérebro. Ele não vai entender que existe o você e o outro você. Ele vai entender que você é aquele outro, porque você gosta daquele outro. Eu me torno aquilo que eu admiro. Então eu estou admirando o meu outro personagem. Eu vou me tornando. Dando certo lá e eu vou me tornar. Quanto mais limite, rica for a experiência funciona. que tiver lá,
mais assim, atraído por aquilo é você. Vai chegar um momento em que a pessoa não vai querer mais viver aqui fora. Ela vai se trancar num quarto e vai viver de metaverso. Ela não vai sair, ela não vai pegar vitamina D, ela não vai ter interação social, ela não vai... Isso é o assassinato da humanidade. É a eutanásia É a em vida. eutanásia em vida. Uau. E isso não vai acontecer só com as velhinhas, que de repente já não tem mais mobilidade e vai querer viver lá no metaverso, não vai querer morrer mais. Vai querer ser infinita. Isso vai acontecer com jovens que se acham feio, vai acontecer com jovens que se acham, né, sem atraência nenhuma. Então, tudo isso é importante a gente entender. O metaverso é um perigo que devia ser questionado pela humanidade. Será que nós não estamos determinando um fim para a humanidade? Eu não tenho medo de robô virar inteligente, isso nunca vai acontecer. Porque Deus deu essa capacidade para a gente. Eu tenho medo da gente provocar o próprio desastre da humanidade. Não é o robô que vai matar o homem, é o homem que vai se suicidar. E você falando sobre né, colocando como um perigo, me faz pensar o seguinte, né? E aí estamos falando de igreja como instituição. A igreja, por muitos anos, negou o rádio, negou a televisão, negou as artes. Sim. E o que você está dizendo não demonize isso, não coloque na prateleira da rejeição total. O que eu estou entendendo que você está dizendo preste atenção nisso, porque dentro das igrejas haverão pessoas assim, se você, né, líder, não entender o mecanismo... Você reparou que... E tem até igreja que já tem no metaverso. Você, né? Mas reparou que eu não falei o termo igreja? Eu estou falando aqui para nós seres humanos. Criatura divina. A igreja tem um papel superior nisso aí, que aí sim vale a pena abordar. Muita responsabilidade. Como você está aqui me instigando a abordar. Por quê? Porque a gente trata desse ser humano. Sim. A gente traz ele ao modelo original, porque esse é o trabalho. É verdade. A gente traz ele a viver o modelo de Cristo na vida dele. Cristo veio para isso. É interessante. Sabe o que Jesus falou? Ele disse assim, eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. Sabe o que é isso? Felicidade e dopamina. Jesus está confirmando o que ele veio fazer aqui. No meu livro está... Né? Então, eu vim para isso. Eu vim para você ser feliz. Como é que eu vou ser feliz não sendo aquilo que eu sou? Sendo um outro personagem. Então, é o caminho oposto, né? Nós precisamos tomar as rédeas disso, assim como a gente debate aborto, assim como a gente debate, né, a questão das drogas que fazem mal, a gente tem que debater o metaverso. E, se possível, evitar a entrada da própria igreja nesse negócio. Não tem que estimular isso. Deixa isso para lá. É inevitável que aconteça? Eu acredito que sim. É inevitável. Como também é inevitável que o mundo vai acabar. Então, eu só tenho que trabalhar para evitar. A Bíblia diz que nós, por causa dos santos, Deus abreviaria o sofrimento e o tempo. Bom, Djalma, final, para mim, né, permaneceria aqui mais 1 hora facilmente, assunto muito rico, muito instigante, mas eu quero deixar a última palavra para você aí, e a pergunta é, hoje, qual é o sonho do Djalma? Hoje o meu sonho é ver a inteligência espiritual dentro de todas as faculdades, dentro de todas as igrejas, sendo desenvolvido isso, principalmente, e eu assim tenho uma honra muito grande de estar aqui com você, de ver realmente, sabe, os empresários cristãos, sabe, os homens de negócio, porque Deus entregou para quem tem negócio, Deus entregou uma ferramenta poderosíssima. Que não é só ganhar dinheiro, é influenciar pessoas. Sim. É entregar ao mundo coisas boas. E a inteligência espiritual é o caminho para isso. Então, meu sonho é ver a inteligência espiritual em todos os treinamentos, de todas os treinadores, não é só o Djalma, né? Você não vai, de repente, ter agenda, conseguir acessar a minha agenda, porque eu já viajo muito. De repente usar IA para escalar, mas nós estamos falando de algo que é uma missão, talvez, para a humanidade mesmo, né? Olhar, né? É olhar mesmo para dizer assim, é por isso que eu fecho sempre dizendo essa minha frase. Espiritualidade é o estado natural da sua essência. Você precisa entender, você é espiritual. E desenvolver a sua espiritualidade é a coisa mais importante para você.
Tem gente que desenvolve os músculos para ficar com um shape bonito, tem gente que desenvolve a inteligência para ficar intelectual Isso. e esquece, né? Desenvolve a emoção para ter um relacionamento melhor, mas esquece da espiritualidade, que coordena o resto. É isso. Muito bom, muito obrigado mais uma vez. Eu queria ainda insistir em algo que eu julgo muito importante. Né? O Djalma, como disse no início, é um conferencista internacional, né? Esteve em tantos lugares e de uma forma humilde, né, e generosa, reservou um tempo, né, viajou, encaixou na agenda e esteve aqui. Então eu queria ressaltar isso, né? Então o Djalma está entregando algo muito, muito precioso, né? Então, se é precioso, coloque em prática. Esse é o nosso desejo. E mais do que isso, leve ao máximo possível adiante estas verdades, esse chamado, né, ao Pai, à origem. Então, de novo, informação sem ação é mero conhecimento, né? E aqui você tem ouro para transformar não só a sua empresa, a vida dos teus funcionários, mas desejo que seja a nossa nação. Não é isso? Isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Eu termino pedindo para que você curta este conteúdo, né? Dê um like, se inscreva. Você já sabe que as plataformas reconhecem isso, o algoritmo entende como relevante. Então, quero te fazer esse pedido, esse call to action, né, para você nos ajudar nesta missão de propagar aí esse conteúdo tão precioso e te dizer de que no Tela Negócios e Missões a gente fala que o sucesso, Djalma, é mais do que lucro. É sobre impactar vidas e glorificar a Deus. Muito obrigado mais uma vez.